sobretudo, o descontrole que a gente tem com os seguidores, né? Com os seguidores de youtuber que não sabem de nada e reproduz as coisas e ficam indignados quando a gente faz crítica aos caras que estão divulgando ideias e eventualmente estão falando merda, né? Pedro, tem algum pensamento formado sobre autogestão? Autogestão, burocracia? Tenho muitos pensamentos formados sobre autogestão, sobre burocracia. Muitos pensamentos. Autogestão é uma palavra muito ampla, né? Ela pode significar muitas coisas, muitas formas de autogestão, muitas formas. E aí você falou burocracia também. Burocracia é só insulto, né? Burocracia é só insulto, né? Que vem lá de Trotsky. Burocracia é só um insulto. Mas autogestão, sim, tenho muitas opiniões formadas por autogestão. Acho muito legal a ideia de cooperativas, de criação de cooperativas, de estruturação de cooperativas, mas a própria ideia de cooperativa não necessariamente significa autogestão. Então, são temas. Um tema de autogestão, do ponto de vista administrativo, ele pode ter muitas vertentes, né? O que significa essa autogestão? Eu acho que o comunismo, inclusive em linhas de idealidade, né? Ou seja, qual é o projeto, antes dele, pelo que ele vai passar, onde ele quer chegar, é criar uma autogestão de trabalhadores industriais. Eu acho que esse é o principal objetivo da estrutura do comunismo, autogestão produtiva de trabalhadores industriais, que tem que aprender como é que vai produzir sem ser pela lógica de mercado. Essa é a grande dificuldade do comunismo, eu diria. Como é que você estrutura gestão de trabalho industrial, escala industrial, proporção industrial, produção transatlântica, transpacífica, né? Tem que atravessar os oceanos. Como é que você gere produção sem ser com os indicativos de mercado? Essa é a grande dificuldade do comunismo. Como é que você orquestra uma produção que é tão eficiente quanto a do capitalismo sem os indicativos de mercado? Porque os indicativos de mercado, eles tornam a produção irracional, mas isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. O irracional é óbvio que ele é negativo tirando para os pós-modernos, né? Mas o irracional é problemático porque ele é descontrolado. Mas o ponto positivo da produção irracional do capitalismo é que ela não precisa de gente pensando sobre ela. Eu estava até falando isso com a minha esposa ontem, a gente saiu para almoçar e eu estava refletindo, cara, pensa só, que coisa doida que o capitalismo faz. Você está aqui num restaurante self-service. Se você come carne todo dia, carne de boi todo dia, pensa o seguinte: pelo menos um boi morreu todo dia para você se alimentar. Pelo menos um boi morreu para você se alimentar, se você come carne de boi, né? Pensa comigo. Um boi não é um bicho exatamente pequeno, né? Um boi é um bicho grande pra caramba. E o boi, ele não nasce de um dia para o outro, né? Ele não nasce de um dia para o outro. Ele demora para se desenvolver. E você come um boi todo dia, um pedaço de boi. Um boi morreu para você comer todo dia. Como é que tem distribuição de riqueza, né? Distribuição de produção para todo dia ter um boi ali para tu comer? Um boi não nasce de um dia para o outro. Você come todo dia, significa ter um boi morto para tua causa. Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. Isso pode funcionar com o bolo que leva leite e etc. Então, só que aí a questão do boi é porque ele precisa crescer, se desenvolver. A vaca você pode tirar da mesma vaca um leite, etc. O que eu quero chamar a atenção é sobre a questão produtiva, sobre os supply chains relacionados a isso, né? Sobre as cadeias de suprimento que são desenvolvidas para que você consiga comer dessa forma. Para você conseguir comer dessa forma, o que acontece? Você não come sozinho, né? Então aquele boi não é só para você. Então tem que ter uma estrutura que vai ter uma vazão necessária, porque se fosse só você, não tinha como sustentar com aquele preço que você compra. Então, tem uma quantidade suficiente de pessoas consumindo aquilo. Nesse self-service específico, você vai ter que ter cadeias de produção, de transporte, que vai, pelo menos, desse cara para um frigorífero, ou pelo menos para um supermercado,
que vai vender no atacado mais barato para essa pessoa, porque ela está comprando todo dia para vender todo dia para uma população maior do que uma pessoa, então comprando no atacado fica mais barato. Antes de chegar no mercado, vai ter que passar por transportadora, e a transportadora vai ter que ter conexão com a produção mesmo e do campo onde está acontecendo aquela relação. Você não enxerga nada disso. Você não enxerga absolutamente nada disso. Nada disso. Então, para aquele sistema fazer sentido, está pressuposto um mercado futuro onde amanhã vai ter gente consumindo de novo. Porque senão, e veja, a gente está dando um exemplo, ficando com um exemplo. A carne do boi especificamente, que está sendo colocada ali na mesa. Mas tira isso para o arroz, tira isso para o alface estraga rápido. Então a pessoa compra na expectativa de que amanhã vai vender. E a pessoa vai atirando. Aí vamos dizer que numa transportadora dessa, por algum motivo, um caminhão desse tomba. E aí perdeu aquela quantidade de transporte, né? E aí não chega, sei lá, o alface, por exemplo. O que a pessoa vai fazer? Ela vai se dar conta de que aquele não está produzindo alface e ele vai ter que correr para o outro distribuidor do alface. Ou seja, as pessoas vão fazendo só se preocupando com a sua parte do trabalho. Entende? Elas se preocupam só com a sua parte do trabalho. Elas não se preocupam, ou seja, a formação de mercado, a formação de distribuição de produção pelo mercado, ela consegue fazer com que cada um se preocupando apenas com a sua parte do afazer, ainda assim o sistema funcione. E aí é isso que o pessoal fala a respeito da eficiência do sistema de oferta e procura quando uma cadeia de produção dessa falha. Né? Então, quando você tem, sei lá, um ataque de gafanhoto numa grande produção de arroz, etc, o preço do arroz vai subir se tiver um grande ataque de gafanhoto que acaba com o arroz. Nem sei se gafanhoto come arroz, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Se acontece um evento climático, um evento que destrói boa parte da produção de arroz de parte da cadeia produtiva, o que vai acontecer com o preço do arroz? Como tem menos arroz no mercado, o preço do arroz vai subir. O que vai fazer as pessoas tendencialmente consumirem menos arroz? Elas nem sabem o que aconteceu, mas elas vão tendencialmente consumir menos arroz, encontrar alternativas ao arroz, sem nem saberem o que está acontecendo, e nem precisam saber. Essa característica do sistema de preços do mercado é uma coisa que você só consegue superar de forma racional. E é difícil. Esse é o grande elemento da dificuldade de como é que a gente vai ter uma autogestão, porque você vai sempre autogerir parte da produção. Você nunca vai autogerir, né, o sistema todo. Porque se você está falando de autogestão do sistema todo, você está falando de um estado ordenador, né, que de cima olha e consegue entender aonde que está faltando isso, está faltando aquilo, etc. Para você fazer um processo de autogestão, como o capitalismo promove a gestão de forma descentralizada, né? E aí a autogestão seria descentralizada, você tem essa dificuldade, como lidar com a comunicação das informações sobre a ausência, né, sobre escassez, que não seja pelo sistema de preços, né? Esse é o grande tema, talvez, o grande tópico. Como é que você descentraliza um sistema de controle, de distribuição, quando tem escassez, né? Por exemplo, como eu disse, teve um problema climático, morreu o arroz de boa parte da produção. Como é que você comunica que não pode consumir tanto arroz? O interessante, o doido do capitalismo é que ele comunica sem as pessoas sem elas precisarem saber por que elas têm que consumir menos arroz. O arroz simplesmente vai ficar mais caro e as pessoas tendencialmente vão consumir menos.
Isso quem fala é o Hayek, né? É o Hayek que fala. O sistema de preços tem essa eficiência por causa disso. O Hayek fala isso. E a gente não pode simplesmente ignorar a eficiência desse sistema. A gente tem que saber como superá-lo, né? Como é que a gente encontraria um outro sistema capaz de lidar com a escassez dessa forma que lida o capitalismo ou de forma melhor. Né? O socialismo, para superar o capitalismo, ele tem que encontrar uma forma melhor de administração. Se não encontrar uma forma melhor de administração, não vai nem sentido pedir para trocar. E aí fica a dúvida, né? É melhor assim, de forma descentralizada? Ou talvez seja melhor alguma coisa no meio do caminho, né? Um sistema centralizado que, de certa forma, comunique as informações e a gestão descentralizada, né? Um comunicador central, não sei, é uma discussão a ser feita. Né? Não sei mesmo. Abel virou membro do canal, se você quiser me mandar um